Vida Sobrenatural com Ian Clayton. Eu falei sobre este assunto há cerca de 4 ou 5 anos atrás, em uma conferência na África. O Senhor pediu para falar sobre este assunto. Então falei cerca de 45 minutos, está no site, mas falei de forma limitada e resumida. Era algo pessoal para mim. Mas já faz 19 anos que isso aconteceu. Vou falar sobre o processo pelo qual passei. As Escrituras estão cheias deste assunto. Os profetas do passado, reis, mandavam buscá-los e eles já não estavam no mesmo lugar. E os servos eram punidos. Finalmente, os servos do rei disseram: por favor, não desapareça, fique onde está, senão seremos torturados pelo rei. E ele mandou fogo descer sobre eles. E outros vieram dizendo: por favor, não nos queime. Isso está em todo o tempo na Bíblia, mas nós lemos como história e não percebemos o que está acontecendo. Jesus fez estas mesmas coisas. Felipe, Jeremias, Ezequiel também. Isto não é uma coisa nova. Mas há 20 anos atrás, comecei a ter estas experiências. Vou compartilhar um pouco da minha jornada com você. Fala acerca destas coisas. Muitas coisas que nos acometem, nós não temos referência sobre elas. Sei que no decorrer desta palestra, muitos de vocês ficaram assim: oh, meu Deus, isso tem acontecido comigo e eu nem sabia. Lembre-se que isso é uma realidade. Você até pode dizer que não. Achar que é coisa do outro mundo, porque não aprendemos sobre essas coisas. Pode-se pensar que é misticismo, mas é mais real do que nós. Então, minha jornada começou quando li em Atos sobre Filipe. Também Ezequiel sendo erguido pelos cabelos. Ocorreu-me que talvez pudesse acontecer conosco. Então, comecei a meditar sobre estas coisas. As Escrituras sempre estavam na minha mente. Meditei sobre isto muito tempo, tentando entender melhor estes fatos da Bíblia. Prestem atenção aqui e não no bebê, por favor. Comecei a ver que há mais mistérios na Bíblia do que fui levado a crer. Pois a Bíblia toda é um mistério. E muitas coisas que eu via nela que eu não cria que pudesse existir, porque eu fui ensinado que só aconteceriam quando eu morresse. Então eu não cria até que coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Quando eu estudei sobre os portais eternos, foi quando tudo começou. Estava orando um dia e comecei a ouvir um barulho na atmosfera. Um barulho semelhante a isto. A princípio, pensei que alguém estivesse brincando comigo com alguma gravação. Saí pela casa procurando o barulho. E o barulho estava em todos os cômodos. Pensei, de onde vem isto? Não tinha ninguém em casa, fui para os fundos orar de novo. E o barulho continuava. Depois de cerca de 20 minutos, eu vi um portão. Eu estava assustado, pois ninguém tinha me falado sobre um portão, mas no Apocalipse fala sobre uma porta aberta, mas não estava entendendo nada. Como fui ensinado que eu não poderia estar no Espírito, porque seria bruxaria, entre aspas, eu não deveria estar vendo estes portões, porque estaria no Espírito e seria então bruxaria. Vejam, nosso sistema de crenças. Comecei a ficar espantado, pois eu entrava em outro cômodo para não vê-lo e lá estava ele de novo. Fui de cômodo em cômodo até o banheiro e não adiantava. Os portões me seguiam por toda a parte. Eu via de uma maneira muito clara. Como não passava, tentei ignorá-lo. O barulho também continuava, tentei ignorá-los. Pensei, é melhor eu me acostumar.
Cheguei tão perto dele que fiquei com medo de encostar e ele abrir. Eu não poderia ir ao pastor e perguntar: você pode me dizer que portão é este que anda comigo? Então, eu estava me familiarizando com isso. Então, comecei a falar com a minha esposa. Querida, há algo estranho acontecendo. E minha esposa é muito prática. Ela começou a rir. Eu disse: por que você está rindo de mim? Estou preocupado e você ri? Ela disse: para que serve um portão? Respondi: como uma porta para entrar e sair. E ela começou a rir de novo. Eu ia dormir à noite e quando ainda estava acordado, o portão fazia assim. Eu estava assustado, pois podia senti-lo e vê-lo, com os olhos fechados ou abertos, porque não é o seu cérebro que vê. É com o espírito, então tanto faz se os olhos estão abertos ou fechados. Eu orava e tentava dormir e o portão fazia assim. Eu estava muito assustado. Chegou a um ponto que eu concluí: um dia vou ter que entrar por este portão. Então, melhor que seja agora do que mais tarde. Então, eu jejuei por 3 dias. Para o caso de não estar limpo o suficiente, segundo o que aprendi na religião, para que tudo interna e externamente ficasse ok. Fiz todas as orações e jejuns para assegurar-me que eu estivesse santo e limpo. Passei por tudo isso, pois há 20 anos atrás ninguém falava sobre estas coisas. Pensei: vou tocar e ver o que acontece. Toquei em nada. Disse: yes, aleluia, estou salvo. Então empurrei-o e, quando fiz isto, um túnel de fogo se abriu por trás da porta. O som que eu estive ouvindo era deste fogo no túnel. Quando empurrei a porta e ela abriu, pensei: oh meu Deus, veja isso. Eu ainda estava assustado para entrar. Pensei: Deus é um fogo consumidor e não desejo ser queimado, porque ainda tenho muito para fazer. Nesta época eu já tinha os meus filhos. Eu orei de novo e pensei: ok, vou entrar. Finalmente entrei e era como estar em um outro mundo. Eu não entendi se eu estava no corpo ou fora dele. Só no espírito ou com o corpo natural, somente entrei. E ao entrar, eu já não estava mais onde estava antes. E a transição foi como a jornada mais amorosa, mais envolvente, justificadora, desafiante da minha vida. E foi assim: uau! Eu fui para uma região montanhosa e deserta na América. E ali estava um velho homem sentado orando. Um velho homem, velho demais, parecia ter uns 294 anos. Sentei-me e não sabia o que fazer. O que você faria no meu lugar? Você diria: oi, olá? Você está me vendo? Lembro-me de ter sentado ao lado deste velho homem. Ele não falava, mas percebi que falava. Eu podia ouvir o som da sua voz, mas ele não estava falando comigo, ou estava? Ele começou a falar sobre sua nação e a fome dele de ver o Filho de Deus manifesta em sua nação. A fome de vê-los passar por este portão.
Pensei, ele sabe sobre o portão, que legal. Então percebi que precisava voltar. Lembrei-me que estava em um lugar onde não deveria. Eu estou neste outro mundo, neste outro lado do planeta. E não cheguei aqui de avião. Pensei, tem um problema, pois preciso voltar. A mesma porta pela qual vim é que vou voltar. Mas o meu cérebro só fazia raciocinar. Ele dizia, o que minha esposa vai dizer quando eu telefonar para ela da América e dizer, olá querida, você pode me mandar dinheiro e o meu passaporte para eu voltar? Mas então ao levantar, lá estava o portão novamente. E eu disse, aleluia, Jesus. Quando você faz algo uma vez, torna-se mais fácil fazer de novo. É como pecar, é mais fácil fazer de novo, você fica menos atencioso ao repetir. Mas com as coisas do reino, traz uma consciência ainda maior do que está fazendo. Lembro-me de estar de volta ao meu quarto. Mas tive que fazer uma visita ao toalete, pois tinha sido assustador. Esta foi minha primeira experiência com translocação. Há 19 anos, 2 meses e 23 dias atrás. Eu não contei para ninguém, a não ser minha esposa, porque eu estava diferente quando voltei. Eu me apaixonei por isso, pois foi uma experiência real e maravilhosa. E o meu desejo de conhecer Deus tornou-se mais e mais profundo. Até que se tornou em um desejo insaciável de saber o que Ele faz. Quanto mais eu o desejava, mais o portão se manifestava. E esta manhã, no supermercado, lá estava o portão e eu entrei. Meus filhos sabem, pois já faz muitos anos, sempre há possibilidades que eu desapareça. Sempre que ele surge, vou entrar. Então há pessoas bem intencionadas. E um dia conversei com uma delas e contei sobre essas estranhas jornadas que eu fazia pela Terra. E essa pessoa disse, Ian, você não pode fazer isso, é bruxaria. Eu pensei, que estranho, como pode ser bruxaria? Se eu conheço a presença de Deus e ela está aí, eu posso vê-lo. Eu tenho feito coisas para Deus. Então entrei em uma jornada introspectiva, tentando entender o que estava acontecendo com a minha vida. Então comecei a ficar preocupado. Se eu poderia estar enganado ao pensar que o mundo oculto viesse de Jesus. Então comecei a parar, mas o problema é que o abençoado portão não ia embora. Comecei a ficar preocupado, pois ele estava comigo em toda parte como um convite do Pai. Lembro-me de estar na igreja um dia. Comecei a clamar a Deus, preciso saber se isto está ok. E eu ouvia Deus quando entrava neste abençoado portão. Era ridículo pensar que não era real. Mas demônios não querem que isto aconteça. Porque são totalmente derrotados, pois é real. Lembro-me de estar ali na igreja pensando e orando. Eu estava ali de pé e o pastor pediu para orarmos uns pelos outros. E uma senhora em quem eu confiava na área profética. Eu estava olhando para ver o que ia acontecer. Eu olhei para ela e ela olhou para mim. Eu vi algo penetrando no cérebro dela, vindo da presença de Deus.
Eu pensei, ela podia orar por mim. Então ela desceu e veio direto a mim. E disse, Ian, não sei o que isso significa, mas Deus acaba de pedir para eu te dizer. O que quer que seja que está acontecendo com você está certo. Eu fiquei assim, e chorei. Ela disse, seus olhos estão arregalados, porque isto é muito bom. Nesta noite, fui para casa e fiz umas 4 ou 5 jornadas, recuperando o tempo perdido. Então, foi assim que comecei. Mas quando você passa a praticar muito, não precisa seguir sempre os mesmos protocolos. Sempre fazia acordado, mas então percebi que eu tinha de 7 a 8 horas de sono. Quando meu corpo está dormindo, eu não preciso estar no meu corpo. Então comecei a ir para a cama na expectativa de entrar pelo portão. Só um momento, venha aqui, por favor. Esta é uma mulher de Deus que eu aprecio muito. Ela também vive o sobrenatural de Deus já há um bom tempo. Ela compartilhou essa experiência recentemente comigo. Acho válido que vocês vejam que estas coisas acontecem com muitas pessoas. Quero que ela compartilhe com vocês também. Por favor, dê a ela um microfone. Pode ser um destes aqui? Aleluia. Meu nome é Melly. Há alguns anos tenho ouvido os ensinos de Ian. Tenho praticado entrar na dimensão sobrenatural do reino de Deus. Me apaixonei por isso e me envolvo cada vez mais. Ano passado, voltei para a Inglaterra após morar fora. No dia a dia, sempre praticando a presença de Deus. No trabalho, no trânsito, em casa. Ou seja, não somente na igreja, mas estando na presença dele em todo o tempo. E revelá-lo em nossa dimensão cotidiana. Deixando meu coração ser invisível, uma janela livre para o céu se manifestar. E uma noite em casa, minha mãe conversava comigo. E eu me deleitava na presença de Deus enquanto lavava a louça. E acho que fui fundo na presença dele. Porque minha mãe começou a gritar. Porque meu lado esquerdo sumiu completamente. E meu lado direito ficou translúcido, transparente. Isso não é bom? Yes. Obrigado. Isto não é para mostrar que somos bons, e sim que está disponível para todos. Envolva-se, coloque em prática, medite nestas coisas. E será assim com você. Glória a Deus. Aleluia.